foi um pouco depois que eu terminei o colégio, e aí eu fui me descobrindo assim em vários sentidos, né? E aí eu comecei a visitar as praças para poder ler. E aí eu trazia livros e ficava lendo nas praças, assim, eu visitava as praças, aí todo dia dava um horário, eu ia pra praça e ficava lendo e depois eu voltava para casa, assim. E aí foi no meio dessas leituras, assim, que eu me descobri muito, assim, né, em vários sentidos, né? Que eu li um livro da Virginia Woolf, que é Mr. Dalloway. E aí eu li aquilo me transformou muito, assim, depois que eu li aquele livro, mudou minha cabeça completamente, assim. E aí eu comecei a ter esse gosto por praça, né? E aí eu comecei a visitar outras praças, eu comecei a ficar indo lá para poder escrever também, ou só para observar as pessoas. E aí eu criei esse gosto, assim. Aí isso, até hoje, assim, eu visito praça, eu gosto de ficar aqui, tomar um café, e aí depois eu volto para casa. Então, assim, tem momentos que eu gosto muito só de ficar lendo, ou tem outros que é só escrevendo. Mas aí depois, quando eu fui criando mais gosto, eu fui passando a ficar mais tempo na praça, né? Então eu fico horas aqui sentado e aí eu divido isso, assim, esse tempo. Então uma hora eu tô lendo, aí depois eu paro de ler e só escrevo. Aí depois eu observo as pessoas, o movimento. E aí eu divido assim, eu gosto de fazer muito isso, assim, de ficar, observar as pessoas e sentir mais a praça, assim, né? Então, quando eu tô meio triste ou quando eu tô muito, sabe, aí eu preciso vir sentar aqui, ficar um tempo para maturar as coisas e refletir também. E eu acho que essa tatuagem simboliza muito isso, assim, também, porque tatuagem é uma coisa que eu, desde muito pequenininho, eu sempre tive vontade de ter, assim. Que eu sou o mais novo dos meus irmãos, e quando eu era muito pequenininho, o meu irmão mais velho me levou para um estúdio de tatuagem, assim, eu fiquei muito maravilhado com aquilo, assim, então, daquele momento eu falei, não, eu vou fazer tatuagem, eu vou fazer tatuagem. E aí, uma das minhas primeiras tatuagens, eu pensei em fazer o banco, né, e as outras também tem muito a ver, tanto essa questão a outra que eu tenho é um ventilador, outra é um coador de café. Então essas coisas que são muito importantes para mim, né, que marcam momentos do cotidiano mesmo, assim, foi algo que eu me encontrei muito de novo com aquele livro, e visitando as praças. Então eu me encontrei muito no cotidiano, assim, nessas histórias do dia a dia mesmo, do banal, assim. E aí trazer isso pro meu corpo também, que era uma vontade desde muito antes, né, de estar conectando comigo também de quando eu era criança. Teve muitos momentos marcantes aqui nessa praça, mas eu acho que um dos mais marcantes foi numa praça que tem mais embaixo aqui da minha rua, que eu tava lá escrevendo, né, eu tava escrevendo o meu livro, que eu lancei, isso foi em 2017. E eu estava escrevendo ele e eu passei muito tempo escrevendo ele na praça também. E aí teve um momento que eu estava escrevendo e aí esse personagem ele tinha muito isso de querer, de ter essa vivência de falar com as pessoas na rua. E aí eu estava tentando muito me colocar nesse personagem, né? Então tinha uma mesa, tinha um banquinho, né? Tem aquelas mesinhas de xadrez. Tinha um grupo de pessoas lá conversando, né? E aí eu comecei a cogitar muito ir lá conversar com essas pessoas, assim, pra eu tentar viver esse personagem, né? Só que aí eu fui ficando muito nervoso, porque eu sou bastante tímido, assim. E aí eu fiquei muito nervoso, que eu comecei eu vou, não vou, eu vou, não vou. Eu comecei a tremer mesmo, assim, de nervoso. Eu comecei a tremer e ficar, caramba, que isso, né? E aí eu fiquei escrevendo enquanto eu estava nervoso e pensando em conversar. E aí quando eu criei mais coragem de ir lá conversar, o grupo de pessoas foram embora, né? E aí eu fiquei ao mesmo tempo chateado por não ter conseguido ir lá, né, falar, mas eu também fiquei muito aliviado, assim, tipo, eu fui ficando menos nervoso, assim.